Quando é que esse dinheiro volta? Não volta nunca. Deixa eu passar aqui para o nosso próximo tópico da pauta, que é o seguinte, a história da escala 6x1. O número de parlamentares que assinaram a proposta de emenda à Constituição, que quer pôr fim à escala de trabalho 6x1, até agora é de 134, conforme divulgado pela assessoria da deputada Érica Hilton, a idealizadora da proposta. Do total de assinaturas, 80 são de parlamentares do PSOL e do PT. O Ministério do Trabalho e Emprego defendeu, nesta segunda-feira, o fim da escala 6x1, na qual se trabalha 6 dias e descansa 1. E defendeu que seja negociada diretamente essa proposta entre empresas e trabalhadores, por meio de convenções e acordos coletivos. E sobre isso, nós temos aqui um vídeo de um trecho de uma entrevista da deputada Érica Hilton à Globo News, em que ela enfrenta o questionamento do jornalista Gerson Camarote. Ela responde a uma pergunta do Gerson Camarote. Vamos ver. Para pegar esse exemplo, a senhora tem um estudo sobre viabilidade, quanto isso custaria o encarecimento de medicamentos, porque, de fato, se tem que colocar mais pessoas para trabalhar e manter aquela farmácia aberta, isso tem um custo. Eu queria saber da senhora qual foi o estudo feito para a apresentação desse projeto. Camarote, nós não temos um estudo tão específico como esse. Rodrigo Constantino, começo contigo. Consta. Voz grossa que tem essa senhora. Olha, vamos lá, né? Isso é populismo puro. É demagogia na veia, Brau. Eu hoje até brinquei no X, né, no Twitter, que está censurado para os brasileiros, a menos que usem VPN, eles não vão ter acesso. Mas eu coloquei assim, puxa, gente, por que parar, então, em 4 e 3? 4 dias de trabalho e 3 de descanso. Por que não 5 dias de descanso? Opa, peraí, deixa eu ir mais longe ainda. Por que não inverter 6 e 1? Trabalha um dia, descansa 6. É óbvio que quando a gente coloca dessa forma debochada, a turma entende que tem custos, que tem consequências. Ficar dando canetada no mercado de trabalho. Por exemplo, o salário mínimo. Por que não coloca 5 mil reais para todo mundo? Para ter uma vida digna? Porque já temos com esse, que aí está aí toda essa divisão das conquistas trabalhistas, 30% na informalidade e 10% desempregado, grosso modo. Então, é óbvio que não funciona assim. O economista Modigliani dizia, divide a pizza em 16 pedaços em vez de 12, que eu estou com fome. A pizza tem o mesmo tamanho. Né? Então, essa turma tem que entender que o trabalhador americano, que recebe 5 vezes mais na média que o brasileiro, porque é 5 vezes mais produtivo, ele não tem férias remuneradas. Se ele parar de trabalhar, ele não ganha. Ele não tem vale refeição, vale alimentação, vale transporte, vale sei lá o que mais. É a lei de mercado. Agora, por trás dessa proposta tem a premissa marxista de que o patrão é um explorador e o trabalhador é um explorado e o Estado é o salvador da pátria. Os sindicatos vão salvar. Eu pergunto aos nossos telespectadores, já viram algum projeto do PSOL razoável? É tudo lixo puro, é tudo demagogia barata e comunismo, na veia. Então esse projeto é asqueroso, é terrível. Ele vai gerar consequências graves para a economia, está na contramão do que precisamos, que é mais liberdade econômica para os trabalhadores negociarem livremente com os patrões. Quem quer trabalhar, trabalha. Isso é meio PEC dos vagabundos cá entre nós. Né? Eu estou num país aqui que valoriza o trabalho. Não tem essa conversa de achar que... É que o brasileiro confunde emprego com trabalho, diploma com conhecimento, e por aí vai. Né? Aí está onde está. Está na M, né? Sendo destruído uma vez mais pelo petismo, que as elites fizeram ela, o Armínio Fraga, a Helena Landau, o João Amoedo, né? Veja, a Tabata Amaral vai votar a favor, pelo visto. Né? A Tabata. E é porque ela trabalha pouco mesmo, e já está agora, foi selecionada para um curso no exterior, né? Nova York, nunca é Havana, nunca é Venezuela, impressionante. Mas ela e o namorado foram selecionados, é muita coincidência, gente. Essas coisas acontecem de vez em quando. Mas assim, quem não trabalha querendo dar pitaco na vida de quem trabalha. Deixa o trabalhador em paz que ele vai longe. E o senhor deputado, qual a análise dessa proposta? E será que ela tem ambiente para avançar na Câmara, daquilo que o senhor ouviu por aí, junto aos colegas? Será que vai conseguir avançar essa PEC? Olha, veja o seguinte, a PEC emperrou nas assinaturas exatamente porque a maioria dos deputados entende que a PEC ela cria desemprego. Essa é a PEC do desemprego.
Então, ela nem é PEC ainda. Então, por que a gente está discutindo ela? Isso é que a gente deveria estar perguntando. Eles começaram a jogar para a mídia tradicional, empurrar essa pauta, exatamente porque eles emperraram nas assinaturas. Esse é um ponto. Então, eles não tinham aderência parlamentar, eles contam com a opinião pública desinformada para cobrarem dos deputados a assinatura. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem um ponto político aqui. Eles estão reativando uma base antiga da esquerda. A esquerda perdeu avassaladoramente agora nas últimas eleições, perdeu de novo na questão norte-americana, e essa questão de horário de trabalho, leis trabalhistas, isso é uma tentativa de reconexão da esquerda com a sua própria base. Está reativado, agora estão todos aí reativados, querendo cobrando os deputados, é isso aí, a esquerda vem forte, nós somos a favor das leis trabalhistas, o pessoal da direita é o pessoal contra, que vai destruir tudo, destruir emprego. Então, eles estão resgatando narrativas antigas. Então, tem para reativar a base, para reunir a base. Eu não acho que estão tendo muito sucesso, não, para ser sincero, porque eu já vi cobranças muito mais draconianas vindo da esquerda no passado, está muito brando. Então, eles estão tentando, mas não estão conseguindo. E claro que você tem uma terceira parte política, que é o seguinte: o governo está à beira da necessidade de extrema urgência, que já ultrapassou o tempo, de cortar gastos. E esse governo não é um governo que corta gastos, é um governo que gasta. Então, esse projeto vem para fazer como se fosse uma divergência aqui, ou criar uma atenção para um outro tema, que não seja o tema de corte de gastos, que eles têm que fazer. E certamente não irão fazer. Eu não confio no governo para cortar gastos, eu confio no governo em gerar crise e depois dizer que a crise não é culpa dele. Isso a gente sempre viu a esquerda fazendo em todos os momentos. Se o governo estivesse de fato querendo cortar gastos, lembrando, já estamos aí com um rombo recorde de centenas de bilhão de real. Temos também um endividamento recorde, que está batendo praticamente, está batendo 80% do PIB, mas com juros altos, isso aí o impacto é como se tivesse já 100% de PIB, o juro metade. Então, nós estamos aí com um problema grave macroeconômico, eles não estão encarando isso de uma maneira responsável, então começar a reativar a base com temas antigos, com relação à reforma trabalhista. Já eles vão começar a defender a Previdência, que é o maior causador desses rombos. Aí eles não vamos defender a Previdência para todos. Então, tudo errado. Nós temos que encarar esses problemas de frente, temos que fazer grandes reformas no nosso sistema político, porque ele foi armado para não ser solúvel, ele foi armado para ser insolvente e gerar crise recorrente, exatamente porque não foi pessoas responsáveis e só demagogos que fizeram o Estado brasileiro. Então a gente precisa fazer reforma profunda assim para que a gente tenha sobrevida. O governo não está atendendo isso, vai tapar o sol com a peneira, jogar essas medidas aí políticas de momento. É assim que eu vejo essa PEC. Ela por si só, em termos do que significa, na minha opinião, significa aquilo que eu falei no início. Entrando um pouquinho mais no detalhe, a PEC do desemprego. No minuto que você causa uma garantia do governo de como é que você deve gerir a relação de trabalho, você cria um custo, ou para o empresário ou para o empregado. Um dos dois vai sair perdendo. Não é que os dois vão sair ganhando, é um dos dois que vão sair perdendo. E nesse caso, os dois saem perdendo, porque ela aumenta custos e ela inibe o empresário a gerar mais emprego. E o que geralmente gera ganhos reais, não só de salário, mas também de oportunidades, são empresários investindo. E quando eu falo empresário, não é grandes empresários, não. Eu estou falando de pequenos e médios empresários que resolvem tirar a sua poupança e investir em um projetinho pequeno que vai empregar ali 2 ou 3 pessoas. Esse é o maior empregador do Brasil. E quando você fala para esse maior empregador do Brasil, olha, agora o seu trabalhador não vai trabalhar tanto assim, você vai dar dinheiro para ele, e da sua poupança, que você tirou da sua poupança para fazer o seu pequeno negócio, você vai entregar para ele, mas ele não vai aparecer para trabalhar tanto assim quanto você imagina. Então, assim, poxa, então eu não vou nem investir, então eu nem vou criar essa oportunidade de emprego. Veja como é que funciona, é muito mais
direto esse impacto no empresariado que, de fato, investe para sobreviver. Lembrando, são pequenos e médios empresários que estão investindo. Os grandes empresários pararam de investir, porque já estão fazendo a leitura do governo, é um governo perdulário, não sabe equilibrar contas e é completamente aparelhado de corrupto, de criminoso. Então, com um governo assim, os grandes empresários fazem, peraí, eu vou investir centenas de milhares de reais, ou até mesmo bilhões de reais, com esse tipo de governo? De jeito nenhum. Com garantia zero que o STF vai vir intervindo, que eles vão mexer na questão tributária, quando é que esse dinheiro volta? Não volta nunca. Então, os grandes empresários já estão desinvestindo. Então, são os pequenos e médios empresários agora vão ter um incentivo para não investir. É isso que está acontecendo. Então, essa PEC é um absurdo. Não precisamos nem mais discutir ela, na minha opinião. Quando ela virar PEC, se por acaso assinarem aí, alguns desavisados aqui no plenário, assinarem essa PEC para fazerem a tramitar, poxa, aí realmente, olha, a gente tem que fazer uma campanha contra para tentar salvar o emprego. Mas, olha, lembrando, nós estamos na oposição, nós não somos governo. E se eles aprovarem essa PEC, é crise na certa, é crise de desemprego na certa. Então, por esse lado político, quem sabe tem algum ponto positivo, se por acaso a PEC atingiu aí os apoiamentos necessários, se tramitar e passar, vamos supor, quem vai perder vai ser o governo. E até aí, nós sabemos que, até por esse ponto de vista, o Brasil sai perdendo, mas o governo sai perdendo muito mais. Então a gente tem aí que pontuar isso aí. No fundo, o que a oposição está fazendo, um favor para o governo de não pautar isso. E eles também não vão querer pautar isso, porque eles não vão ter como sustentar isso indo ao longo prazo. Na minha opinião, é puramente postulação política, como mencionei anteriormente. Perfeito. Fabi, vou ficar te devendo essa, porque o senador Plínio Valério já está aqui conectado com a gente para tratar de um outro assunto, que é o seguinte: o projeto proposto pela CPI das ONGs está aguardando votação, PL 6047, que exige discriminação detalhada das despesas, remuneração dos agentes e aplicação desses recursos em benefício das comunidades indígenas, ribeirinhas e conservação da floresta. E o senador Plínio Valério, que liderou a CPI das ONGs, está aqui conosco no Bradock Show para falar mais sobre isso. Senador, em primeiro lugar, obrigado, pela presença. Boa noite. Explica para a gente em detalhes do que trata esse projeto, qual o objetivo. Bem-vindo. Boa noite, Vitor, Constantino, a Fabi e o Dom aí. Boa noite. Antes tem que citar mais uma falha, uma distorção do que acontece no país. Toda CPI acaba em pizza. Por quê? Porque você faz um documento, você manda para as autoridades, para o Procuradoria-Geral da União, e não anda, e ninguém faz nada. No próprio Senado, esse projeto que você está falando, nós apresentamos 12 projetos. O principal dele é dar transparência a esse conluio, dinheiro estrangeiro para as ONGs. E não anda no próprio Senado. Está lá parado. Eu tenho que estar para o ano indo de um em um, presidente pedindo para reunir. O que a gente quer é dar transparência a essa coisa maluca que já ninguém suporta mais. Hoje eu conversei com indígenas que vieram comigo atrás de água potável, poço artesiano, que dá para construir um com 15 mil reais. Então a gente quer transparência, porque a gente tentou saber de onde vem, quem recebe esse dinheiro, de onde vem, não tem. O Banco Central não controla, o Banco do Brasil não sabe, o Ministério, o Itamaraty também não sabe. Então a gente quer o mínimo possível, que é transparência nessa transação, que ninguém quer, eles não querem essa transparência. Então, a gente vai insistir nisso, mas eu tenho que lhe dizer também, o parlamento tem uma culpa tremenda. Ora, a gente tem 12 projetos, completou um ano de CPI, nenhum projeto andou, nenhum só projeto andou. E o Procurador-Geral da União, que eu vou com ele para a semana, para saber o que ele fez com o que a gente denunciou. É lamentável, eu podia estar falando dos projetos aqui e estou falando novamente de uma falha nisso que está andando, que estão fazendo. E é importante a gente dizer isso, acabar com essa história de que acaba em pizza, ou então dizer por que acaba em pizza, porque fica todo mundo já com a Coca-Cola com gelo esperando a gente finalizar e mandar o relatório. Fabi, queria te ouvir sobre esse texto, acha bem-vinda a proposta, se tiver pergunta para o senador pode emendar também, vai lá. Boa noite, senador. A gente vê exatamente isso, né? Como os meios de ação no Brasil estão dominados. Na verdade, é essa a constatação. A gente vê que existe um trabalho, existe gente que quer fazer o correto, o justo, o ético, o moral, como essa pauta aí das ONGs. Mas, infelizmente, tem aquele Estado, né, que fica lá e é alimentado principalmente agora por esse governo Lula.
o senhor vê a possibilidade real mesmo de primeiro essa CPI ir para frente, depois, né, quando tiver esse relatório, que a gente até já sabe o que vai trazer, coisas horripilantes, né? Quem não sabe vai ficar sabendo. Isso é muito bom para pautar o debate público. Mas o senhor enxerga aí Polícia Federal e outras instituições agindo finalmente contra essas ONGs, se assim tiver algum crime ali previsto? Fabi, o relatório foi muito bem feito pelo senador Márcio Bittar. O relatório é uma peça importantíssima que vai ficar na história. A gente imprimiu, a gente manda para todo mundo, está distribuindo nas universidades, está distribuindo nas bibliotecas, a gente está botando esse relatório que existe, está lá para quem quiser. Agora, eu tenho que manter a esperança, mas antes da esperança tem que vir a cobrança, ou então dizer de quem é a culpa, porque a CPI não anda neste país. Então, a gente tem que apontar dedo mesmo. A gente tem que ir com o procurador, dar um tempo, saber se vai fazer alguma coisa, e mostrar para o senador e para o Senado que a culpa, no momento, é do Senado. Esse projeto poderia ter sido aprovado. A gente precisa saber. Vamos te dar um exemplo. A ONG, que a Marina Silva é conselheira honorária, está lá no nosso relatório, recebeu 14 milhões e pouco. Gastou com ela própria para fazer o projeto que ela captou dinheiro para executar, 6 milhões e 800. E mais 2, mais 3 com viagens, mais 1 com não sei o quê. 20% que restam é para fazer treinamento no meio do mato, que é para fazer a cabeça do pessoal. Estou te dando um exemplo. As 6 ONGs investigadas por nós, 6 investigadas por nós, arrecadaram, eles reconhecem, está na transparência, 2 bilhões e 300 milhões de reais. 6 só. Isso que eles reconhecem, o que não vem por baixo do pano. Então, sabe, é um negócio terrível que desanima. E esse poder paralelo das ONGs, elas se equiparam ao narcotráfico. Só que o narcotráfico usa da violência, né? E esse pessoal usa da influência, usa do aparelhamento. Agora, eles não seriam também, não teriam esse poder todo, se não tivesse parte do judiciário também aparelhado e mancomunado. Eles só têm força porque parte do judiciário está lá. Pega um pessoal da vida, uma ONGzinha, Constantino, é equivalente a um pessoal, uma ONGzinha de merda. Ele recorre ao juiz de plantão, ao procurador, e ele dá liminar. Tem laudo antropológico, o cara que deu laudo, encomendado pela FUNAI, claro, gente do próprio ONG, dizendo que voaram, mas não encontraram em determinada área, não encontraram indício indígena. Mas descendo, encontraram um casco de jabuti. O que quer dizer que os índios passaram por ali, há 3 meses passou índio aqui. Olha, jabuti não é só índio que come, né? A própria onça come, o caboclo come. Então, são aberrações assim tremendas. Por quê? Porque eles não têm medo de nada, têm certeza de que mandam neste país, porque é um poder e mandam mesmo. Vocês precisam ver a cara da editora da Folha de São Paulo, quando eu e o Márcio Bittar fomos visitá-la. Nós fomos da Bandeirantes, bem recebidos, Jovem Pan, nós fomos na Oeste, mas lá chega lá, sabe, ela estava incomodada com a minha exposição. E eu, com a idade que tenho, percebi e chamava o nome dela para conversa. Então, eles não estão nem aí para a gente, mas a gente tem que estar aí para eles, e a melhor forma é cobrar. Nós temos lá, Fábio, 12 projetos. 12, eu te dei mais, que é o menor, que é o da transparência. Quem está mandando? Por que está mandando? Quem recebeu? Quando recebeu? Como gastou? Nada. Ele pega esse dinheiro, gasta, não tem nem que prestar conta. E o Fundo Amazônia é um engodo. O Fundo Amazônia é um puro engodo. Ele só é uma luva para casar na mão do que eles já escolheram, do que eles elegeram para colocar dinheiro. Não colocam dinheiro na mão de indígena. A Fiocruz, vou te dar um exemplo. Hoje eu tive visita da Fiocruz, Constantino. Vitor, eles querem lá, todo ano eu mando a emenda para a Fiocruz, porque acreditam na ciência. Outro dia eu chamei os cientistas de bosta, mas os cientistas que fazem esses laudos, produzem esses estudos. A Fiocruz não tem acesso. Eles tentam. A Fiocruz está fazendo um trabalho belíssimo na 319, antecipando um estudo sobre malária. O desmatamento traz realmente isso, no entorno. Não tem acesso. Só quem tem acesso é o pessoal da Marina Silva. Nós temos 2 exemplos. ISA, o cara que comanda o ISA, que é a maior ONG que tem no Brasil. O WWF manda no ISA, mas ISA manda nas outras. O cara que fundou o ISA, que comanda o ISA, reconheceu para nós na CPI que presta serviço para o ISA pago. E ele é normal. E eu dizia, isso é normal? Não, senador, isso é normal. Aí quando eu falo, quantos vocês conseguiram financiamento? Não, nós não conseguimos, a gente conquista financiamento.
né? Com todo isso, tá bom, vocês conquistam. Então, essa hipocrisia vai acabar? Não vai, mas a gente tem que botar nu essa hipocrisia. São hipócritas que se apegam a isso. Olha uma professora que está vindo aí. Constantina, ela foi na França, não sei nem o nome dela, me diz aí. Ela foi ministra aí. Ministra da Justiça da França. Ela está vindo agora para a USP. Eu acho que o Márcio Bittar ia falar sobre isso hoje, eu não sei se falou. Sim, senador. Boa noite, senador. Eu ia pegar exatamente daí, né? Falar, fechar o programa, estamos nos aproximando do fim, voltando ao começo, né? Queria exatamente que o senhor comentasse isso. A ex-ministra francesa, né, da Guiana francesa, mulher de origem, vem falar que a Amazônia é de todos, né? E a pergunta é, como é que fica aquela turma que defendeu a soberania nacional na hora de incluir o Elon Musk no inquérito do STF? Quer dizer, essa turma desapareceu, agora está confortável com a situação de vassalagem do Brasil? Traduzindo, por hipocrisia, né? Eles entram querendo defender a soberania quando eles entregam, é um entreguismo a toda prova. Esse pessoal não tem sentimento de soberania. Por quê? Porque eles são aqueles que ficam todo empavonados, né? A Guajajara com aquele traje. Olha, quem está aí no exterior, índio aqui não usa aquele traje não, tá? Aquilo é nos filmes de cowboy norte-americano, não usam não. Então, empavanam todo. Eu chamo do complexo do colonizado, né? O colonizado, tudo do outro é melhor. E quando ele vai ao baile do imperador, ele pensa que pertence à corte. Ele foi chamado só para tirar foto. Então, é pura hipocrisia. A USP, com dinheiro público, vai pagar essa mulher para depois jogar contra a gente. Agora, veja bem, eu uso até de forma irônica, mas vale a pena usar. O Macron, essa mulher, cara, foram incapazes de preservar a igreja de Notre Dame. Não preservaram, queimou, então pediu ajuda. E agora quer defender que a gente está queimando a Amazônia. Se pudesse, o horário permitir, eu diria o que eu penso deles. Mas eu acho que eu ainda sou um pouquinho, eu tenho que manter um pouquinho da postura para não dizer o que eu penso dessa gente. Eu acho que eu estava mutado também. Foi. Mas, senador, queria parabenizá-lo pelo trabalho e também por defender, estar do lado certo da defesa do nosso país, porque, de fato, esse é o grande desafio que nós, como civilização brasileira nascente agora, teremos que enfrentar. É a reconquista do país. Está patente que nós entregamos boa parte do país. Agora, com relação a esses projetos que o senhor disse que tem, que são importantes, onde o senhor vê o gargalo? O tema dos projetos, eles são aderentes, ou seja, existe maioria no Senado e Câmara para aprová-los? Ou você vê os presidentes de Senado e Câmara como sendo os grandes empecilhos e impedidores desses projetos? Obrigado, senador. Boa noite. Duas partes. Clima tem para o senador aprovar, mas quem manda é o presidente. O presidente do Itapipoca, do Flamengo, do Vasco, faz o que quer. Então, esse regime presidencialista, o Rodrigo Pacheco, ninguém pode esperar nada nesse sentido. E se o Davi for assumir, é a mesma coisa, é 6 por meia dúzia. Então, os presidentes é que travam. Antes de encerrar, Vitor, a minha participação, deixa eu citar agora o caso do petróleo no Amapá. O IBAMA, que foi instado a se posicionar, está esperando o estudo que o Greenpeace está fazendo. Ou seja, é o tempo necessário para o Greenpeace deslocar aquele coral que eles encontraram lá na Foz do Amazonas. Eles vão agora deslocar o coral do Greenpeace, que se inventou, lá para perto do Amapá. Agora, veja só, é como se você mandasse macaco tomar conta de Bananal. Nós estamos entregando para o Greenpeace a opinião final sobre a exploração do petróleo no Amapá, gente. Se isso não for entreguismo, é pior do que isso. Então, Dom, se fosse votado, não tem problema, passaria tranquilamente. Agora, vão pautar? Vamos pautar? Então, a gente está realmente num descrédito total. O Senado da República hoje está ladeira abaixo. E a gente precisa fazer algo. E esse algo é reclamar, cara. É dizer que nem todos os dedos da mesma mão são iguais, né? 5 dedos são 5 dedos diferentes. Clima tem, mas boa vontade dos presidentes não.